Todo mundo fala para ler clássicos, o mais difícil é por onde começar. E eu te trouxe 8 indicações de livros clássicos que eu considero fáceis e fluidos de ler para começar nesse mundo da leitura de clássicos. Lembrando que você pode ler qualquer coisa, leia de tudo, mas ler clássicos, junto com outras coisas que você também gosta, é muito bom, assim, pra gente se desenvolver como ser humano e pra desfrutar mais da vida. Os clássicos são maravilhosos. Vai, ai, vai preencher a sua vida, acredita. Vou colocar aqui meu microfone, né? Eu selecionei esses livros, não necessariamente porque eu acho que são os livros mais indicados e tudo mais, mas porque são livros que eu achei a leitura deles muito fluida, muito gostosa, porque os livros clássicos, eles geralmente, a maioria é antigo, mesmo que a gente tenha os clássicos contemporâneos, né? Mas assim, a maioria é mais antigo, então tem uma linguagem mais robusta, e aí acaba dificultando um pouco para quem não tem esse contato. Se você não está acostumado com uma linguagem um pouco mais diferente, um pouco mais robusta mesmo, um pouco mais formal, você não vai ficar muito preso na leitura. E então, assim, eu quis trazer alguns livros que eu considero muito gostosos, são meus livros preferidos. Todos eles eu já li mais de uma vez e provavelmente vou reler em outro momento, então achei super válido trazer aqui. Vou começar pelos os dois mais famosos de todos, que é O Pequeno Príncipe e Alice no País das Maravilhas. Por que esses livros? Primeiro, gente, eu acho que deixa a vida mais doce se você lê O Pequeno Príncipe e lê Alice no País das Maravilhas. Mesmo que eles são livros feitos para o público infantil, eles são assim, ai, eu acho que é um grande ensinamento de filosofia, faz pensar muito, é tão gostoso, dá um quentinho no coração. Eu amo esses livros. O Pequeno Príncipe mesmo, eu já li ele em 3 idiomas. Ai, que poliglota, né? Como ele é super simples, então ele é muito bom para estudar idiomas. Então eu já li ele em inglês, li em francês e agora estou lendo ele em espanhol. O francês é o original, inclusive. E Alice no País das Maravilhas também. Eu já li em português e em inglês. Eu achei um pouquinho mais difícil ler em inglês. Acho que talvez pela edição que eu li. Mas maravilhoso. Ai, o tanto que eu sou apaixonada por Alice no País das Maravilhas. E os filmes também, né? Muito, muito bom. Principalmente de Alice. Nossa, os filmes da Alice, o desenho é perfeito. Principalmente Alice no País das Maravilhas, eu acho que é assim, porrada atrás de porrada filosófica. Inclusive, eu tenho vários trechos grifados aqui nesse livro. Na verdade, eu acho que eu não grifei, eu anotei no meu tablet, porque eu quero até reler de novo. Inclusive, a gente podia ler juntas, né? Para um futuro, quando eu tiver um público suficiente aqui no YouTube, eu quero muito ler no meu clube do livro Alice no País das Maravilhas, a gente fazer algum aprofundamento, porque eu acho assim maravilhoso mesmo. Caso você nunca tenha ouvido falar em Alice no País das Maravilhas, é uma menininha que ela cai dentro de um buraco, ela vê um coelho atrasado correndo, começa a seguir ele, cai dentro de um buraco e lá ela entra dentro de um mundo fantástico, um mundo das maravilhas, onde tudo é ao contrário. E aí todas as cenas que vão decorrendo disso, a Alice completamente perdida, querendo voltar para casa, vão fazendo a gente refletir sobre muitas coisas. Então a gente vai ter personagens maravilhosos como o Chapeleiro Maluco, o gato, que eu não sei exatamente o nome dele, a lagartixa maconheira, muito bom. Ela não é necessariamente uma lagartixa maconheira, mas ela fica ali com o narguilé, né? E esses vários conselhos, aí tem aquela famosa frase de se você não sabe para onde vai, então qualquer caminho serve, que é esse gatinho que pergunta a Alice. Ela fala, estou perdida. E ele pergunta, para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Aí ele fala, então você pode pegar qualquer caminho, porque para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Isso aqui me faz pensar infinidades de vezes, infinidades de vezes. Esse livro é muito meu favorito da vida, então fica de indicação. Tem aqui um grifado, olha. Esse livro aqui eu tenho ele desde 2017. Já li ele várias vezes também. Dá pra ler. E o bom desse daqui, tanto o Pequeno Príncipe quanto a Alice no País das Maravilhas, que dá pra você ler em um dia, sabe? Você pega um final de semana e fala, esse fim de semana eu vou ser produtivo. E você lê rapidíssimo. E depois fica assistindo séries e você teve um fim de semana produtivo. O sentimento do irremediável me fez gelar de novo. E eu compreendi que não poderia suportar a ideia de nunca mais escutar aquele riso. Ele era para mim como uma fonte no deserto. Ai, gente, tem várias coisas lindas. Eu acho que fala muito sobre amor, sobre cuidado.
e sobre entender que mesmo que há infinitas outras possibilidades, quando você ama algo e cuida, aquilo é único. Muito lindo, vale a pena. Inclusive, eu recomendo muito para aprender idiomas, ler ele em outros idiomas. Para a próxima leitura, eu vou de outros que são mais curtinhos, porque os próximos eles também são mais longos. Então, esses 4 primeiros, eles são livros que você consegue ler assim em um dia, sabe? Algumas horas você já lê eles completos. Mas também não precisa ler em um dia, um final de semana. Você pode ler com calma, ler uma página por dia que for. O importante é você continuar lendo. A Metamorfose de Franz Kafka, eu acho essa edição muito bonita da Príncipes. Tem até algumas ilustrações. Eu ganhei de aniversário essa edição aqui. E é uma história que vai contar do Gregor Samsa. Ele acorda um dia para ir trabalhar e aí ele percebe que ele virou um inseto grotesco, asqueroso. E aí vai contar pra gente como que a família dele, todo mundo reage quando ele começa a ser um inútil, porque ele vira um inseto, né? Então ele não pode mais trabalhar, não pode mais fazer nada que seja útil. E aí faz a gente questionar sobre se a gente realmente é amado ou só é útil, né? Me faz pensar muito, mas também se você não quiser pensar, dá para ler sem pensar. Então vai contar esse processo do Gregor depois que ele vira uma barata, toda a relação familiar, tudo que acontece em volta, a gente vai inclusive começando a perceber que it's so complicated, porque a família dele, que o amava e idolatrava, começa a se revelar não tão amorosa assim. E aí porque ele parou de ter utilidade para eles. Inclusive, eles agem como se fosse culpa dele, entendeu? Tipo, ah, você virou um inútil. Olha que peso que você virou. Me pega muito. Esse daqui também, aí já é assim uma chave já completa, porque você começa lendo um clássico e ainda um clássico da literatura russa. Que aí você pode falar, nossa, porque eu leio literatura russa, entendeu? Você ainda fica com um ar de superioridade, dá uma performática, traz uma performance boa, entendeu? Porque assim, já que nos deram esse título de que ler clássicos é ser performático, então vamos assumir, entendeu? Vamos bater no peito e falar, sou performático, estou performando lendo o meu Tolstói aqui. E você, o que tem feito? Ai, sabe, eu acho que algumas coisas a gente tem que assumir e se fazer de louco, porque eu não vou sentir vergonha porque eu tô lendo um clássico. As pessoas querem dizer com esse negócio de performático de que ai, você não tá fazendo de verdade, só tá postando pra se sentir superior. Mas não, gente que lê clássicos tem que fazer um grande esforço pra ler, então não é só uma performance, sabe? Mas se você quiser performar também, dá uma foto de story linda. Olha esse livro aqui, eu até fiz uma fotinho com café, combinou super. Estamos falando de A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. Eu acho que você pronuncia assim. Esse foi o meu segundo livro da literatura russa. E o primeiro foi Noites Brancas, que inclusive é a minha próxima indicação do Dostoiévski. Literatura russa, ela realmente é um pouco mais difícil, tá? Inclusive eu, que já tenho um grande repertório de leitura de clássicos, acho difícil. Por quê? Porque você vai ficar com depressão, vai... Não é por isso não. Também, mas é por causa dos nomes. Gente, me pega muito. Eu tive que inventar o nome dos personagens porque é muito difícil. Aí o nome muda, igual, por exemplo, aqui o do Ivan Ilitch. Depois ele chama ele de Vânia, porque é um apelido em russo. Aí todo mundo é uns nomes muito difícil de entender, mas tudo bem, é só isso. Você consegue entender quem é quem. É um livro super curtinho também, uma novelinha. Nessa edição aqui ele tem 94 páginas, mas olha, as letras são grandes, tá vendo? E aí vai narrar sobre a morte de Ivan Ilitch. O livro já começa me pegando muito porque o Ivan Ilitch, para contextualizar, ele tem um cargo importante lá no Tribunal da Justiça, sabe? Tipo, ele é uma dessas pessoas bem com cargos benditos na sociedade, uma pessoa que fez tudo como deveria fazer, fez tudo certo e tem um bom cargo. Ele tá doente, já assim que começa o livro ele tá doente. E aí recebe a notícia que ele morreu. Os colegas, amigos dele já começam a discutir quem vai ficar com o cargo dele. E assim começa o livro. Menino, me pegou isso, porque para além disso de você ser completamente substituível, é de que ninguém tá nem aí pra ninguém, sabe? Tipo, todo mundo só pensa em si mesmo. E por um lado é bom, a gente tem que pensar em nós mesmos, mas por outro,
É isso? É isso a vida? Ai, esse que é o problema da literatura russa pra mim. Me faz pensar muito. Nossa, é uma tristeza que me deu esse livro. E se não bastasse já este começo chocante, o final do livro também. O que me pegou muito foi o Ivan Illich repensando a vida dele e vendo que ele viveu uma vida dentro dos padrões de tudo que era esperado para ele fazer. E a reflexão que ele tem, alerta de spoiler, a reflexão final que ele tem é que ele não viveu a vida que ele queria, que ele nunca foi feliz de fato, que ele nunca viveu nada para ele. Ele fez apenas o que era esperado, apenas o que deveria ser feito. Ai, gente, esse livro é pra te destruir, mas assim, talvez vai te dar uma acordada, sabe? Se você tá procrastinando muito, tá sofrendo, tá sem saber o que fazer, leia A Morte de Ivan Illich. Você vai começar a ler um clássico, vai ler uma literatura russa e ainda vai repensar a sua vida, vai tomar um rumo. Então acho que assim, é um grande combo de coisas boas este livro. O próximo é este daqui que eu li no meu Kindle. Vou colocar aqui. Noites Brancas dos Dostoiévski. Noites Brancas. Como foi ler Noites Brancas? É um livro muito famoso dele e é completamente diferente do que eu espero que sejam os outros. Por exemplo, Crime e Castigo e os outros, só lembrei desse agora. É um romance também ali, uma novelinha, que a gente vai ter... Eu esqueci o nome do cara. Ah, não fala o nome do cara. A gente vai ter o cara lá que ele é um pouco emocionado, digamos assim. E a gente vai ter a Natienska, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Essa relação entre os dois. Eu acho que as pessoas não retratam assim essa história, mas foi assim que foi pra mim. Ele tá andando no parque, tá lá uma menina bonita, tranquila, sentada lá na cadeira. Ele vai conversar com ela. E ele já tem, só o momento de ele ver essa menina bonita, uma devoção, uma divindade por ela, que até me irritava um pouco. Porque não sei porquê. E aí ele fica nisso falando com ela e ele sente, parece que muita gratidão só por ela ser amiga dele. Ele fica o tempo todo assim, ó, oh, Natiesca, você tá maravilhosa, Natiesca. Ai, que bom que você tá conversando comigo, Natiesca. E ela vai contando um pouco a história dela, que também é uma história meio assim. É criada pela avó dela, a avó dela é cega, e a avó dela é bem rígida, sabe? Tipo, ela não deixa nem ela sair de dentro de casa, não deixa ela fazer nada. Então, essa menina não sabe nada da vida. E aí, eles alugam o sótão do quarto, a Natiesca e a avó dela. E eles alugam pra um cara, e a Natiesca se apaixona por esse cara sem mal ter falado com ele. Tipo assim, fala boa noite. Eu fico assim, minha filha, não é porque você não conhece o mundo que você tem que se agarrar ao primeiro par de calças que tu vê. Pelo amor de Deus, esse homem deve ser maluco, pode ser um vendedor de órgãos. Mas aí ela se apaixona por ele, vai ter um momento ali, um grande ápice que ela vai falar, eu vou fugir com você, vou embora com você. Ele fala, não, espere por mim, espere que eu voltarei. E aí ele não volta. Aí ela encontra esse cara aí, o emocionadinho, e conta pra ele. Aí fica nessa vários encontros, vários momentos que eles estão juntos, e aí ela fala, quer saber? Você é tão legal, você é um amigo tão bom. Vou casar com você, né? Vamos ficar junto aí você, já que não tem outro mesmo. E aí, antes deles ficar junto, o amado dela volta. Volta. E ela escolhe quem? Leia e você saberá. Mas é uma história muito boa, é gostosa de ler, é fluida, e a gente vai ver o cara extremamente apaixonado, muito apaixonado pela Natiesca, e ela completamente apaixonada pelo outro cara, desde sempre, isso é muito, muito claro pra mim. Mas ela aceita e recebe este devoto apaixonado por ela, que acaba tendo um final. Depois de eu dar todo o spoiler, né? Enfim, acho que é uma leitura muito fluida também. E você já faz o combo ali de ler um clássico, já dá uma performada. Quiser passar uma foto no story, eu acho que combina bem, entendeu? Para os próximos, eles não são livros curtos. E aí são bem clássicos dos clássicos mesmo. Mas é uma leitura muito fluida, uma história muito gostosa, muito envolvente. Se você passou por esses todos que eu indiquei até agora, chegar nesses, a sua vida vai ser mais gostosa. Eu acho que eu vou até, primeiro, de Frankenstein, da Mary Shelley. Gente, que livro bom de ler. Aí aqui é uma literatura gótica, né? Que é de terror, de coisas assim. Mas assim, não é terror, você não vai ficar com medo. Mas, nossa, o que foi este livro na minha vida, gente? Eu descobri que eu sou eu descobri que eu sou completamente apaixonada por literatura clássica da língua inglesa. Principalmente quando se passa em Londres.
Porque as histórias são maravilhosas. Eu preciso ir em Londres, gente, eu preciso. Porque minha vida vai fazer mais sentido depois disso. Enfim, Frankenstein, a gente vai descobrir, acho que todo mundo fala isso e eu vou falar também, que Frankenstein não é o nome da criatura. A criatura nunca recebe o nome, ela é sempre chamada de criatura. Pesado, né? Pois é, menina. Frankenstein é o nome do médico, o Dr. Victor Frankenstein, que vai, médico cientista, que vai criar esta criatura simplesmente porque ele quer. Ele fala assim: ah, será que eu sou capaz? Aí ele cria e se arrepende. Olha que loucura. Quanta maturidade. Aí ele abandona a criatura. E aí a gente vai perceber ao longo do livro quem que é o verdadeiro monstro. Detalhe, eu não assisti o filme novo que saiu dele, mas minha irmã assistiu e não tem nada a ver, tá? A história do livro com o filme. Então leia o livro que você vai adorar também. E nada justifica o que o Victor Frankenstein faz. Porque no filme ele tem um pai horrível. No livro ele não tem. Ele tem um pai maravilhoso, uma família amorosa. Ele só é um mesmo. Vamos agora para o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esses livros aqui eu também ganhei de aniversário ano passado. Eu ganhei 26 livros de 26 anos. Inclusive, esse ano não vai acontecer. Se você quiser me presentear com 27 livros, sinta-se à vontade. Você vai fazer uma pessoa muito feliz. Aqui o Retrato de Dorian Gray, ó. Eu acho essas edições da Príncipe, elas têm um texto integral e são mais acessíveis, mais baratas. E são até legaisinhas, tá? Então eu vou deixar, inclusive aqui embaixo, a lista completa dos livros, mas aí você pode comprar de outras edições. O que muda é a tradução, muda um pouco, e às vezes algumas têm notas de rodapé, tem epílogo e prólogo. Esse aqui é só a tradução integral do texto. Tem o que você mais precisa, mas às vezes tem textos de apoio que ajuda muito mais a se aprofundar e ter uma leitura melhor. Mas esses aqui são mais acessíveis. O Retrato de Dorian Gray, nossa, eu amei ler esse livro também, me fez pensar um monte, porque ao longo do que a história vai acontecendo, não tem como, entendeu? Nossa, tanto que eu amei ler esse livro, não tá escrito. Eu até fiz algumas grifadinhas, olha, eu não grifo muito porque eu escrevo no Docs, no Google Docs, o trecho já que eu quero ler e o que eu pensei sobre ele. Então eu não risco muito aqui, porque inclusive todos esses eu quero reler. Quero fazer uma leitura bem ativa deles, um estudo, sabe? Então eu não risquei tanto agora, porque eu quero fazer isso depois. O Dorian Gray, ele é lindo. Aqui talvez não, mas ele é lindo, maravilhoso, um exemplo da beleza, da jovialidade, de tudo que quer se manter. E ele recebe de presente de um amigo dele uma pintura do próprio rosto dele. Ele recebe essa pintura e aí um outro amigo, o Henry, fala assim: nossa, que inveja de você, Dorian Gray, você é tão bonito, tão lindo, e agora você pode ter tudo. Mas só que um dia essa beleza acaba, né? E aí no momento que ele recebe o quadro, ele olha pro quadro e vê que o quadro vai ser jovem e lindo para sempre, e ele vai envelhecer. E ele sente essa inveja, ele sente uma inveja da própria imagem dele e fala assim: ai, eu queria que esse quadro envelhecesse, não eu. Eu queria continuar jovem como eu sou. E aí, o que acontece? Magicamente, o quadro começa a envelhecer no lugar dele. Mas não envelhecer, ter rugas e cabelo branco. O quadro começa a ser corrompido, a apodrecer, porque vai retratando a verdadeira alma dele. Porque o Dorian Gray vai buscar cada vez mais viver em aparências, viver sempre parecendo ser perfeito, uma busca pela aparência perfeita, e vai se corromper, vai se tornando um ser cruel, e a gente vai acompanhando isso acontecendo ao longo do livro. Até um final muito trágico também, maravilhoso. Eu amei esse livro, leia, vai ser ótimo. Os últimos dois são queridinhos meus, e então eu vou falar do meu preferido. Esse livro virou meu top 1, é Drácula. Não é o livro mais fácil de ler, mas eu achei ele muito simples. Para ser um livro clássico, eu achei ele simples, muito fluido. Ele é gigante. Mas você vai ler, ele não vai nem perceber. Esse foi um dos que eu escolhi mais rápido. Tem outros menores que eu demorei mais para ler. Porque ele é epistolar. O que, que é isso? Como se fosse um compilado de cartas. E aí que vai contar essa história. Então é uma narração através de cartas, de diário. E é muito bacana porque a gente vai ter a perspectiva de vários personagens. E aí vai contar a história do Drácula, né? Mas só que o legal que eu achei é que a gente não tem a perspectiva do Drácula. A gente tem só das vítimas dele. Vai ter o Van Helsing, que pra mim foi super nostálgico. Então é muito bacana, vai contar essa história.
E tem romance, tem reflexão, tem amizade, uma amizade muito genuína, muito fluida, que eu achei lindo de ler. É um livro muito gostoso, tem terror, tem mistério, tem essa investigação. Vale muitíssimo a pena. É o meu livro favorito, meu Deus, leia Drácula. Inclusive, eu tenho um resumo completo dele aqui no meu canal. Vou deixar o link fixado aqui na descrição, porque eu não sei se eu consigo colocar aqui no card, que é maravilhoso. Esse livro ai, fez a minha vida melhor. Leia Drácula. Por último, mas não menos importante, 1984, do George Orwell. Eu comprei ele no meu aniversário de 18 anos, então já tem quase 10 anos aí. E depois eu perdi e acabei comprando de novo, porque eu gosto muito de ler ele. Também é um livro grande, mas ele também tem uma leitura muito fluida, inclusive bem mais fácil do que o Retrato de Dorian Gray, Frankenstein e Drácula. Só que ele é um livro que algumas pessoas, se for muito polarizadas, acabam não querendo ler por achar que é uma crítica política, mas ele é uma crítica à sociedade, a regimes totalitários e esse poder que grandes potências têm de nos alienar. Então aqui nesse livro a gente tem, eu adoro essa edição, acho essa capa linda. Esse olho aqui que é para representar o grande irmão. O grande irmão seria o poder supremo que governa a nação. Ele comanda tudo, inclusive as pessoas têm televisões dentro das casas delas que é vigiadas por esse grande irmão, sabe? É uma grande crítica às mídias, a falta de privacidade, a tudo. E esse livro, ele em 1984, é como se fosse uma projeção para o futuro. Ele foi escrito muito antes disso, publicado em 1949. É um livro super atual. E aí a gente vai ter aqui o personagem principal, que é Wilson, não lembrava o nome dele, Wilson, que ele começa a perceber que as coisas não são exatamente como são anunciadas. E aí a gente vai vendo que tem lá os ministérios, né? Então tem o Ministério da Palavra, o Ministério da Verdade, o Ministério da Justiça, eles fazem sempre o contrário. O Ministério da Verdade, ele altera sempre todas as notícias que existem, inclusive o passado, para poder parecer que cada ano está melhorando, mas cada ano está piorando. Cada ano diminui-se mais a ração. As pessoas recebem uma ração, uma massa cinza, não existe mais prazer, não existe mais estímulo. Elas, cada um tem uma função, tem que trabalhar e não sabem por quê, sabe? E, inclusive, quando eles capturam esses traidores que vão contra esse grande movimento, eles torturam os traidores até eles começarem a acreditar na causa. Inclusive, uma das torturas que eu lembro que me marcou muito é de falando assim que eles ficam perguntando quanto que é 2 mais 2. Eles fazem que a pessoa acreditar que é 3. Então, assim, vai ser torturado várias vezes. Porque se matassem os traidores apenas por serem traidores antes de fazer essas torturas e antes de converter, eles se tornariam mártires. É pesado esse livro. Mas é muito fácil de ler, prende bastante e eu acho que vale muito a pena. Então essas foram minhas indicações, acho que foram 8 indicações de livros clássicos para quem está começando a ler clássicos. Ficou um pouco longo porque eu me empolgo muito para falar desses livros, mas eu realmente acredito que vale muito a pena. Se for para você escolher só um para começar, eu aconselharia Alice no País das Maravilhas. Se não for muito o seu estilo, então eu aconselharia Frankenstein. Espero que você tenha gostado. Se inscreve, deixa o seu like aqui que isso me ajuda muito. Foi um prazer te ter aqui. Beijo, até a próxima.